Teve alguma experiência, assim, espiritual? Sim, muitas, muitas. Desde pequeno, como eu falei, desde pequeno eu sempre tive essa ambição Depois conta uma experiência né, espiritual negativa também. negativa. Então, eu falo sempre para as pessoas que o mundo espiritual é muito mais real do que esse mundo material que a gente vive. É muito mais. Pode ser que a gente fale assim, seja abstrato, né? Uhum. Mas é muito real. Porque a gente sabe que, assim como a palavra fala, que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, né? É contra os principados e a potestade. Tem uns podcasts aí que o pessoal vai lá, por exemplo, teólogo, pastor, o podcast para. Não funciona, para o computador, a câmera dá um problema, sabe? Então o nosso podcast hoje está sendo bem abençoado, porque a gente não Graças a teve Deus. nenhum problema. Embora eu perdi a chave do portão de casa, mas Ficou encontrei, trancado por causa da chave. mas encontrei, graças a Deus. A gente sabe que existe sim setas de Satanás que ele tenta colocar no caminho para barrar que alguma coisa aconteça, mas quando a gente está alinhado com Deus, né, não há o que possa romper, né? Deus Uhum. vai na frente, abrindo os caminhos, assim como Isaías fala, quebrando todas as correntes. Mas, cara, eu quando era mais jovem, sempre pedi isso, né? Sempre pedi busca para ver coisas. Já vi muitos vultos, Uhum. muitas e muitas coisas. Eu Eu, quero. eu queria ver também, até que eu vi. Aí depois. Aí foi. O negócio foi doido. Muita coisa eu já vi em momento de oração. Porque um ateu vê é uma coisa com uma criança ver um monstrinho num parquinho. Porque você não acredita, você tá vendo. Mas sobre o ateu é muito interessante. Porque até mesmo o ateu, no momento de dificuldade, ele clama a Deus. E tem muito ateu também. Eu mesmo era um desse tipo de ateu, que eu vi algumas. Algumas atitudes de alguns cristãos e tal, e acabou. Isso acabou estragando um pouco Esse, a minha esses dias fé. eu tava. Esses dias eu tava ouvindo. Eu gosto muito de assistir um canal no YouTube da FM, né, Musical FM, onde tem debate também, podcast, tudo. E esses dias foi um ex-ateu, é pastor, advogado, Tassos Licurgo, e um ateu muito conhecido, Sérgio Sacani. Ah, sim. Mas ele é bacana, cara. Não, ele é um cara Nossa, ele é cara show de fenomenal. bola, velho. Mas uma pergunta que pegou ele no final do Aham. podcast foi a seguinte, que um cara tava perguntando ali, sem parar, incessantemente, incansavelmente, falando pro intermediador perguntar pro Sacani que se era verdade, que toda vez que ele ia voar, ele orava. Daí ele até caiu na risada e os caras falaram assim, deu risada, ele falou, tem coisa que eu tenho muito, ele falou, tenho muito medo de essa história é realmente verdade. Ele falou, Ele essa não história... conhece ainda, ele não teve a oportunidade Não. de ler a Bíblia, de ter conhecido. Mas quando ele vai voar, ele ora pra Deus. Ó. Ele fala assim, ó, é melhor estar com do lado de cima do que... Né? Isso é interessante. Então, eu tive muitas experiências espirituais já. Experiências boas, experiências assim que né, me causaram assim um certo pavor, um certo temor, né? A gente tem que ter um temor ao Senhor em primeiro lugar. Mas uma vez a gente gostava muito de fazer vigília, né? Uhum. E a vigília a gente subia no monte, na mata, E orar no monte e é muito orar. conhecido mesmo. É bem costumeiro, né? Aham. De todos. Então a gente subia. E eu sempre tive essa sensibilidade, né, espiritual. E em um momento de oração, ter essa percepção de espírito. É como você entra num lugar, já deve ter acontecido isso com você. Ou você entra numa loja, ou a casa de alguém. Quando você entra, você já sente um peso. Né? E isso é um discernimento de espírito que a gente tem. Um discernimento de espírito, entender que aquele lugar ali está carregado com energia negativa, Próximo de pessoas. próximo de pessoas. Então, em certa vez, a gente estava numa vigília, orando, né? Eu estava com o líder de jovens, que é o pastor Rodrigo. Estava com alguns jovens ali. E no momento da oração, quando chegamos ali, tinha um jovem que ele gostava muito de orar contra, Uhum. sabe? Um jovem que tinha muito divisão de pensamentos e tinha umas ideias bem controversas, Uhum. infelizmente. E no momento da oração que a gente chegou no monte ali escuro, né? Tudo escuro. A gente canta um louvor antes, daí a gente expõe algumas coisas ali, pedidos de oração. E quando nós começamos a orar, eu senti, na verdade, eu vi um vulto, né, entrando na mata, uma silhueta, assim, não vi o rosto, mas eu vi uma silhueta de um vulto preto entrando na mata, calmamente, andando assim ao nosso redor. E ele desceu, foi, deu a volta e parou atrás do jovem.
né? E aquilo para mim foi, né, ali em espírito eu já comecei a repreender, orando ao Senhor. E quando ele parou atrás do jovem, aquele jovem começou a orar de uma forma diferente. Começou a ser influenciado por aquele mal. Começou a orar contra a nossa oração, né, do líder que estava ali, onde nós estávamos orando. E a gente foi orando e eu fui sentindo aquilo, daí aquilo desapareceu, mas a oração continuou. Eu fui até o líder, né, que é o pastor Rodrigo, fui até ele e falei o seguinte, ó, no momento da oração, quando nós iniciamos o círculo de oração, um vulto entrou, né, e foi e parou atrás do jovem, né, e ele confirmou que ele tinha sentido já isso, que ele tinha sentido que algo tinha acontecido ali, né, que não era de Deus. Então, a partir daquele momento, a gente começou a orar, a repreender, né, mesmo em voz alta, direcionando a nossa oração. E quando isso aconteceu, né, houve uma paz ali, houve uma calma. Então, foi uma experiência assim que mexeu muito. Foi uma experiência, não tive medo, né? Não tive medo, mas foi uma experiência que eu pude ver. E entre outras experiências, em momentos que eu estava orando com a minha esposa, em casa, e pedrada no telhado, e a gente sair para fora, eu mesmo nunca tive assim medo, né? Eu sempre soube, que aquilo não ia me matar. Nunca tive medo. Eu sempre confiei em Deus. Até mesmo se encontrasse com o demônio ali, eu confiava em Deus. Eu sei que é algo, né, de outro mundo, é algo espiritual que realmente. Eu já tive uma experiência assim, terrível. Sim, Às vezes revela coisas que a gente não queria saber. sim. Então é lógico que a gente tem que ter realmente uma vida muito firmada em Deus. Muito firmada em Deus. E dessas experiências teve muitas de que aconteceu isso, pedrada no telhado. E uma vez aconteceu isso. Eu estava orando com a minha esposa. Na verdade, ela estava trabalhando no salão, que era na frente da casa. E a gente morava no fundo ali da minha sogra. A gente estava orando ali com uma cliente dela e tal. E depois dessa oração ali, que houve muita revelação ali no momento, a gente foi para casa. E no que a gente entrou, começou pedrada no telhado. E isso era 8 horas da noite, 8h30. Começou pedrada no telhado, a porta de casa estava aberta, uma pedra até entrou dentro de casa. E na hora eu senti que aquilo não era de Deus. Porque saía, a rua estava em silêncio. Não tinha ninguém na rua, os vizinhos em silêncio. E muro alto ali do lado, do corredor. E eu falei, vamos orar. Juntou eu, os meus filhos, minha esposa, até minha cunhada estava ali no momento. E no que eu orei, ou melhor, antes de orarmos, eu subi no telhado. E no que eu subi no telhado, foi como se eu tivesse visto uma nuvem vindo à minha direção. Uma nuvem negra vindo à minha direção. E aquilo passou por mim, eu senti aquele gelo dos pés à cabeça, aquilo, um temor tão grande, que eu desci correndo e falei, vamos orar. Vamos orar, vamos repreender, um levante de Satanás. A gente sabe que o inimigo ele não É pode... interessante algumas pessoas que relatam, né, que esse temor, né, no caso de demônio mesmo, causa essa emoção, esse sentimento, né? Sim, e eu falo mais do temor, porque assim, Thiago, eu ia falar do livro de Tiago, falei Tiago, mas Rodrigo. Porque assim, quando a palavra de Deus fala em Tiago que a gente tem que se sujeitar a Deus, em temor, em obediência. O temor seria no caso de respeito, né? Sim, E não medo o é diferente. Não é ter medo de Deus, mas é ter aquele respeito, aquela coisa. E a palavra de Deus fala em Tiago que a gente tem que se sujeitar a Deus, resistir ao diabo, que ele fugirá de nós. Então eu sempre falo isso. Não se preocupe, não somos nós que precisamos ficar correndo do diabo. Nós estamos ligados em Deus, né? Temendo ao Senhor, vivendo em obediência, ligados em Deus, obedecendo, nós resistimos ao diabo. Então, quando acontece uma experiência dessa, quando acontece que seja uma tentação, qualquer outra coisa, a gente precisa resistir. Porque quem foge é o diabo. É ele que tem que correr. E a maioria das minhas experiências espirituais foram em oração. Outra vez a gente morava em uma chácara, eu morava meu cunhado, e a gente ali, um do lado do outro, uma chácara bem retirada da cidade. E a gente sempre orava junto, sempre, sempre, sempre. A gente tem uma unidade espiritual até hoje, embora eles são pastores em Itaí, né? O pastor Rodrigo, a pastora Letícia, são pastores em Itaí, nós aqui. Desde quando eu conheço a minha esposa, a gente sempre teve uma unidade em oração, revelação da palavra, experiências espirituais.
Certa vez, quando estávamos orando na casa dele, né, nessa chácara, à noite já, tinha um portão na chácara que entrava. E do portão até a nossa casa, acho que dava uns 600 metros, uns 300 metros no máximo. Acho que 600 é muito. Mas enfim, tinha uma distância. Quando a gente orou, no momento da oração a gente sentiu aquela pressão espiritual, aquele peso espiritual. No que a gente começou a repreender, Deus me mostrou. Deus me mostrou um diabo correndo, né? Uma entidade, o Satanás correndo, batendo em retirada, sumindo. Algo muito rápido, do portão para fora, quando a gente orou. E quando a gente terminou a oração, compartilhei aquilo com eles. E todos confirmaram também que tinha sentido aquilo. E é isso, sabe? E é isso, sempre em oração que eu tenho as minhas experiências. Não consigo lembrar, assim, uma experiência negativa. Vamos dizer assim, não vejo como negativa, mas vejo realmente como experiências que me trouxeram um crescimento espiritual. Sabe? Um crescimento espiritual para realmente me dar uma base. Uma base. Eu sempre gostei muito de estudar sobre angelologia, sobre demonologia, sobre... Que é um assunto que a gente pode retratar também em próximos podcasts. Hoje foi mais apresentativo, né, no caso, né? Bem representativo, né? Rendeu bastante, né? Mas então eu sempre gostei muito disso. Uhum. Mas é uma coisa que eu aprendi também. É muito melhor estudarmos sobre a verdade. Muito mais sobre a verdade, né, do que sobre essas outras coisas. Deus dá a experiência. Sim. Deus dá a experiência, sim, conforme Ele quer. Deus dá as experiências. Mas é muito mais importante a gente se ater à palavra de Deus, né, as promessas, buscar, conhecer o Senhor, assim como Ele fala, né? Porque a gente tem que realmente ter esse desejo, buscar, conhecer Ele dia após dia. É maravilhoso. Isso mesmo.